Quando tinha apenas 19 anos, foi trocada por dinheiro. Mas o que aconteceu naquela cama chocou até a família. Era uma manhã morna no interior de Minas, daquelas que o céu amanhece branco como nata talhada, e o ar cheira a soro morno, madeira úmida e fumaça de lenha recém-acesa. Na cozinha da pequena casa, o fogão a lenha ainda soltava estalos suaves. As prensas de queijo descansavam sobre panos de algodão manchados de leite, e os primeiros raios do dia passavam preguiçosos pelas frestas da janela, recortando o chão, de cimento batido como se desenhassem os limites invisíveis daquela realidade que estava prestes a ruir. Dona Sebastiana estava sentada à mesa, com o corpo levemente curvado, como se o avental molhado nas pernas pesasse mais do que o corpo podia sustentar. Seu Djalma andava de um lado para o outro com um envelope pardo nas mãos, os olhos baixos, a testa franzida, o rosto marcado por uma angústia que ele tentava esconder sob a desculpa da urgência, mas que era, na verdade, culpa. Porque mesmo sem ter coragem de dizer em voz alta, ele sabia exatamente o que estava prestes a fazer. O envelope trazia o nome de um homem que todos conheciam na região, mas poucos se atreviam a falar com franqueza. Aristeu Medeiros de Assunção, dono de terras que se perdiam no horizonte, fazendeiro de café, investidor político, viúvo pela terceira vez e cercado de histórias sussurradas entre trabalhadores de curral e comerciantes da cidade. Era o tipo de homem que fazia promessas em público e exigências em privado, que oferecia soluções que pareciam generosidade, mas carregavam um preço alto demais para quem não tinha mais escolhas. O que ele oferecia agora era mais do que uma proposta. Era uma compra. Ele queria uma esposa. Não uma mulher de salão, nem uma moça de cidade. Queria alguém raiz, como dizia o bilhete escrito à mão que acompanhava os documentos. Uma jovem do campo, criada em silêncio, sem passado, sem mancha, sem vícios de liberdade. Queria alguém como Isadora. Uma menina que cresceu entre as vacas leiteiras e as mãos ásperas da mãe, que aprendeu a fazer queijo antes mesmo de aprender a se maquiar, que lia em silêncio e falava pouco, mas que mesmo sem saber, havia sido escolhida havia muito tempo como a moeda perfeita de uma troca que nenhum pai deveria aceitar. O contrato vinha com selos dourados, assinaturas firmadas em cartório, cláusulas escritas com precisão jurídica e frieza matemática. E, embora não usasse as palavras com todas as letras, deixava claro que a união não era só simbólica. Era carnal, conjugal, patrimonial. A cláusula sucessória, disfarçada sob o jargão técnico, era clara como o silêncio que se instalou depois que ela terminou de ler. A validade da partilha estava condicionada à consumação do matrimônio. E não havia ninguém ali disposto a dizer com honestidade que isso não aconteceria. Havia apenas justificativas. Justificativas que machucavam mais do que a verdade. Seu Djalma dizia que era um sacrifício necessário, que estavam à beira de perder tudo, que a fábrica de queijos estava falida, que o banco já tinha dado prazo final, que a dívida com a prefeitura já estava em protesto, que a caminhonete velha seria penhorada na semana seguinte, e que aquele homem era a única chance de salvar o que ainda restava. Dona Sebastiana tentava não chorar, mas os olhos dela diziam mais do que qualquer palavra. Diziam que já sabiam o fim dessa história, que conheciam esse tipo de acordo, que já tinham visto outras mulheres entrarem por essa porta e nunca mais voltarem com os olhos do mesmo jeito. Isadora, ali parada, com a alma suando frio dentro, de um corpo jovem demais para entender o tamanho da violência que estava sendo embrulhada em papel timbrado, ainda tentou resistir, não com gritos, mas com o tipo de silêncio que só quem já entendeu o inevitável é capaz de oferecer. E foi esse silêncio que, ironicamente, confirmou a decisão. Porque naquela casa, naquela família, ninguém sabia mais ouvir um não. Só sabiam obedecer ao que chamavam de destino. O contrato foi assinado numa segunda-feira nublada, na cidade vizinha. O tabelião ofereceu café, os advogados sorriam com a leveza de quem fecha negócios todos os dias, e Isadora segurava a caneta como quem segura um bisturi. Sabia que, ao assinar, cortaria para sempre o elo entre o que ela foi e o que nunca
mas poderia ser. Escreveu o nome com uma caligrafia trêmula que nem parecia sua e saiu da sala sem olhar para trás. O pai disse que estava orgulhoso. A mãe apenas assentiu. O mundo, naquele instante, havia ficado menor do que a borda daquele envelope pardo. O embarque foi marcado para o domingo seguinte. A caminhonete preta chegou antes do horário, limpíssima, com os pneus ainda molhados da lavagem. O motorista não desceu. Apenas abriu a porta traseira com um gesto seco, como se aquilo fosse um favor. Dona Sebastiana entregou a filha com um beijo rápido na testa, os olhos marejados e a respiração presa. Seu Djalma ajudou a colocar a pequena mala no banco de trás, mas não disse nada. Isadora entrou sem dizer uma palavra. Não porque não quisesse falar, mas porque já não havia mais nada a ser dito. Do banco traseiro, olhou pela janela e viu a fazenda onde cresceu se afastando lentamente. A cerca de arame farpado, o varal com panos de queijo, a sombra da mangueira no terreiro, a fumaça fraca saindo da chaminé, e por um instante sentiu como se estivesse deixando para trás não apenas um lugar, mas uma versão de si mesma que jamais voltaria. A estrada de terra parecia mais comprida naquele dia, e o silêncio dentro do carro era mais cruel do que qualquer grito, porque o que estava prestes a acontecer com ela não seria chamado de violência, seria chamado de aliança. E foi ali, com o corpo tremendo por dentro e a vista embaçada de saudade e medo, que Isadora compreendeu, com a lucidez dolorosa dos que não têm escolha, que estava indo não para uma nova vida, mas talvez para o fim da dela. A estrada que levava até a fazenda de Aristeu parecia não ter fim. Era um caminho estreito, de terra vermelha escura, ladeado por cafezais silenciosos, que se estendiam como um mar impenetrável dos dois lados. As árvores, baixas e enfileiradas, formavam corredores de sombra entre o céu branco e o chão rachado, e à medida que a caminhonete avançava em velocidade constante, o mundo ao redor parecia entrar num estado de suspensão, como se tudo estivesse em silêncio para observar o que aconteceria a seguir. Dentro do carro, Isadora não mexia um músculo. Mantinha os olhos fixos na janela, mas não via mais a paisagem. Via apenas imagens soltas da casa que deixara para trás. O fogão com cheiro de lenha, a toalha de crochê da mesa da cozinha, os queijos sobre os panos brancos, os olhos da mãe presos na despedida. E, acima de tudo, aquele sentimento de que não estava indo ao encontro de um novo começo, mas sim entrando, passo a passo, no ventre de um labirinto que não tinha saída. A entrada da fazenda era marcada por um portão de ferro antigo, pesado, com as iniciais AMA gravadas no alto, Aristeu Medeiros de Assunção. E logo após o portão, a estrada interna era calçada com pedras irregulares que chacoalhavam o carro em silêncio. Havia palmeiras alinhadas de ambos os lados. Mas não era uma beleza natural, era algo artificial, simétrico, quase militar. Como se tudo ali fosse planejado para parecer bonito à primeira vista, mas escondesse algo por trás. O casarão surgiu no alto de uma pequena colina. Uma construção de linhas coloniais, ampla, pintada de branco com janelas verdes e sacadas de ferro forjado. E ainda assim, não havia nada acolhedor em sua presença. Era como se a própria arquitetura dissesse, sem dizer, que aquele lugar não fora feito para abrigar, mas para controlar. O motorista estacionou em frente à entrada. Principal. Desceu sem dizer palavra, abriu a porta traseira e aguardou. Isadora desceu devagar, os pés tocando o chão como se testassem a firmeza do solo. O ar ali tinha um cheiro seco de café verde e madeira encerada. Havia criadas circulando pela varanda, todas vestidas de branco, com os cabelos presos, passos contidos e rostos calmos demais. Não havia sorrisos, não havia curiosidade, apenas uma rotina muda que parecia ter sido treinada por anos. Uma mulher de meia idade se aproximou. Apresentou-se como a responsável pelos afazeres da casa. Informou, com voz baixa e distante, que o senhor Aristeu estava viajando a negócios e que retornaria apenas à noite, que ela deveria se instalar, descansar
e aguardar as orientações. Tudo dito, com a calma de quem repete um protocolo. O quarto que lhe foi destinado ficava no andar de cima, no final de um corredor longo e estreito. Havia janelas que davam para os cafezais, cortinas pesadas, uma cama antiga de madeira escura, com cabeceira entalhada, um armário do tamanho de um confessionário. O chão de tábuas rangia mesmo com os passos mais leves. E havia um espelho grande demais em frente à cama. Um espelho que não parecia estar ali por acaso, mas como parte de algo maior. Como se o ambiente tivesse sido montado não para acolher, mas para expor, para observar, para registrar. Isadora caminhou pelo quarto em silêncio. Abriu a janela e viu as lavouras se perdendo no horizonte. O céu seguia nublado. Havia uma brisa morna, mas sem frescor. E o que mais lhe chamou a atenção foi o som, ou a ausência dele. Não se ouvia vozes, nem passos, nem canto de passarinho. Era como se a casa toda estivesse suspensa, como se não respirasse, como se esperasse alguma coisa. Tentou desfazer a mala. Dobrou as poucas peças de roupa lentamente, sem pressa. Cada movimento parecia ecoar dentro dela como uma rendição lenta. Um reconhecimento de que estava ali para cumprir um papel. Um papel que não havia escolhido, mas que agora era dela. Na hora do almoço, foi convidada a descer para a sala de jantar. A mesa era comprida, de madeira maciça, com mais de 10 lugares. Mas estava posta apenas para ela. Um prato de porcelana branca com detalhes dourados, talheres de prata antigos, um copo de cristal. O arroz era branco, o feijão escuro, a carne bem passada. Tudo servido por uma criada em silêncio, com os olhos voltados para o chão. E enquanto comia, Isadora pensava em como era possível que tudo aquilo, tão luxuoso e tão meticulosamente organizado, pudesse causar tamanha inquietação. Era como se estivesse dentro de um cenário, mas não de um lar. Depois do almoço, foi instruída a descansar. As horas passaram lentas, arrastadas. O tempo na fazenda parecia seguir outro ritmo, mais lento, mais rígido, mais frio. Ela olhava o relógio e jurava que os ponteiros mal se moviam. Sentia o corpo cansado, mas não conseguia deitar. O colchão era firme demais, os lençóis brancos demais, o cheiro do quarto limpo demais. Tudo ali parecia simétrico, correto, inóspito, como um lugar onde se esperava que as pessoas apenas cumprissem funções. Sem história, sem desejo, sem voz. No final da tarde, a mesma mulher de antes bateu na porta. Disse que o senhor Aristeu havia chegado, que gostaria de conversar com ela após o jantar, e que, por tradição, era esperado que ela usasse o vestido deixado sobre a cama. Isadora olhou para a peça. Um vestido claro, sem mangas, feito de um tecido fino e delicado, quase transparente à luz da janela. Não era um traje de recepção. Era um convite não dito, uma expectativa bordada em silêncio. Não havia bilhete nem instrução, mas a mensagem estava toda ali. Ela sentou-se na beira da cama e ficou olhando para o vestido, por longos minutos, sem coragem de tocá-lo. O sol já começava a descer por trás dos cafezais, tingindo de dourado as paredes brancas do quarto. E naquela luz morna, Isadora se deu conta de que estava sozinha, profundamente sozinha, e que naquele lugar, naquele casarão perfeito, não havia ninguém que perguntaria se ela queria estar ali, porque ninguém se importava com a resposta. A noite chegou com um silêncio que não era ausência de som. Era uma presença concreta, densa, como se cada parede da casa se retraísse aos poucos, preparando-se para aquilo que todos sabiam, mas ninguém ousava nomear. O céu, antes esbranquiçado pela neblina da tarde, agora se curvava em um azul escuro e sem estrelas, pesado demais para brilhar. E a fazenda, com seus longos corredores vazios e janelas fechadas, parecia conter a respiração, como se o próprio casarão soubesse o que estava prestes a acontecer e preferisse não interferir. Isadora permaneceu no quarto desde as últimas horas do entardecer. Não fora chamada para o jantar, tampouco convidada a se sentar com os outros. Que outros? Ninguém ali parecia comer, ou dormir, ou falar. As criadas haviam entrado no início da noite, caminhando com passos curtos e firmes sobre o assoalho que rangia abaixo,
Deixaram um vestido estendido sobre a cama, uma peça leve demais para o frio que começava a se espalhar pelo quarto. Fina como bruma, feita de um tecido tão transparente que parecia não ter sido feito para vestir, mas para expor. Ela não perguntou nada. Não havia quem respondesse. Limitou-se a encarar o vestido por alguns minutos, e depois mais alguns. Como quem observa a lâmina de uma faca recém-afiada, não para medir o corte, mas para se acostumar com o destino. O silêncio era espesso dentro do quarto. Não se ouvia nenhum som vindo da casa, nem vozes, nem passos, nem o tic-tac de um relógio. O espelho, grande demais, ornamentado demais, refletia sua imagem com uma nitidez cruel. O corpo, magro, a pele ainda queimada de sol, os olhos fixos, opacos, distantes, e aquela expressão paralisada, a mesma que se vê em animais que já entenderam que não vão escapar. Ela vestiu a peça com movimentos contidos, primeiro os ombros, depois os braços, por fim as alças finas que caíam com facilidade demais. A seda escorria pela pele como água morna, mas trazia consigo um arrepio que começava no pescoço e descia pela espinha. Não era frio, era antecipação. Era o corpo tentando avisar a mente que aquilo não era uma roupa, era um código. Caminhou até o espelho, parou de frente e pela primeira vez não se reconheceu nem de longe. Havia ali uma mulher que não existia naquela manhã, uma sombra vestida de silêncio, pronta para ser tocada como propriedade. Não por desejo, mas por obrigação. Sentou-se na beira da cama. Não sabia quanto tempo havia passado desde o último movimento. As horas se esticavam como um fio tenso prestes a romper. Talvez fossem minutos, talvez uma eternidade. O quarto permanecia iluminado apenas pela lâmpada amarelada do abajur. E tudo ali parecia excessivo. O tamanho do tapete, o entalhe da cabeceira, o número de travesseiros dispostos com perfeição matemática. Era como se cada detalhe gritasse que aquele ambiente não fora feito para descanso, mas para cerimônia. Não havia vida naquela decoração, apenas expectativa. Quando a maçaneta girou, o som pareceu um estalo dentro do peito. Não foi alto, não foi brusco, mas foi definitivo. Isadora não se moveu. Os ombros permaneceram imóveis, os olhos fixos no espelho, o coração batendo alto demais para que qualquer outra coisa fosse ouvida. A porta se abriu devagar. Ele entrou. Aristeu. Estava arrumado com uma sobriedade formal, uma camisa clara de linho, calça escura, sapatos limpos, o cabelo penteado para trás, o rosto barbeado, o perfume forte demais. Uma mistura de couro e especiarias que invadiu o quarto com a força de uma presença marcada. Seus olhos, fixos nela desde o primeiro passo, não piscavam. Observavam com aquela atenção de quem avalia o gado antes do abate, não pela brutalidade, mas pela frieza de quem vê valor. Não alma, ele não falou. Apenas caminhou lentamente pelo quarto, os olhos percorrendo o espaço como se revisasse mentalmente um ritual que repetira antes. Havia um leve sorriso contido nos lábios, não de ternura, mas de posse. Parou diante dela, ainda sentada, e observou seu corpo com calma. Respirou fundo. A atmosfera ao redor deles pareceu encolher. O tempo parou. O corpo de Isadora não se moveu, mas dentro dela tudo tremia. O estômago apertado, os músculos tensos, os dedos das mãos entrelaçados com tanta força que doíam. Quis levantar, correr, gritar, mas o corpo não obedecia. Não por obediência, mas por paralisia. Ele se aproximou mais um passo. A luz do abajur iluminou seu rosto de lado. Inclinou a cabeça, murmurou algo que ela não entendeu. Talvez não quisesse entender. Talvez fosse melhor assim. Abaixou as mãos até o colarinho da própria camisa, desabotoou com lentidão. Cada botão solto parecia um passo a menos para o inevitável. A tensão no quarto era tão espessa que quase se podia cortá-la com a lâmina do olhar. Isadora sentia a respiração presa. Os olhos estavam fixos no chão. Não chorava, não tremia por fora, mas havia uma espécie de descolamento. Como se a alma estivesse se afastando do corpo para sobreviver. Como se fosse possível assistir de fora aquilo que não se queria, viver por dentro. Então, ele parou.
No meio do gesto, com o segundo botão entre os dedos, seu corpo enrijeceu e as mãos congelaram no ar. Os olhos se arregalaram. A boca tentou dizer algo, mas não conseguiu. E um segundo depois, ele caiu de joelhos. O som foi seco e a camisa se abriu parcialmente com o impacto. O rosto ficou pálido em segundos quando o corpo tombou de lado com um peso que parecia maior do que o chão podia sustentar. Isadora não se moveu de imediato. O que via diante dela era tão inesperado que seu cérebro demorou para compreender. Pensou por um instante que fosse encenação. Uma tentativa final de dominá-la pelo susto. Mas o corpo ali, estendido, imóvel, não mentia. Ela se levantou hesitante, os pés descalços tocando o tapete como quem pisa sobre cacos invisíveis. Ajoelhou-se devagar. Tocou o ombro dele com a ponta dos dedos. Frio, inerte. Respirou fundo e gritou. A porta se abriu com violência. As criadas entraram primeiro. Depois vieram os 2 funcionários. Gritos, correria, um telefone sendo usado. Ordens em voz baixa, mas urgentes. Uma das mulheres cobriu o corpo com um lençol. A outra segurou Isadora pelos ombros. Ela não reagia, não falava. Apenas olhava para o nada, com um vazio que não cabia mais dentro dela. O diagnóstico veio, horas depois, infarto agudo do miocárdio. O coração parou, ele entrou em coma profundo, o corpo seria mantido por aparelhos. Nenhuma resposta, nenhuma chance, nenhum retorno. Isadora foi levada para outro quarto, mais simples, mais frio, mais solitário. Ficou sentada na cama, ainda com o vestido leve, ainda com os pés gelados, ainda com o cheiro dele no ar. Não conseguia chorar, nem gritar, nem dormir. Apenas respirava, no ritmo de quem sobreviveu a algo que não chegou a acontecer. E foi ali, com o corpo ainda em estado de alerta e a alma entorpecida pela sequência impossível de acontecimentos, que ela entendeu, sem precisar de palavras, que aquela noite que a teria marcado para sempre, nunca aconteceu. E por isso mesmo, jamais seria esquecida. O dia seguinte amanheceu estranho, como se o próprio tempo desconfiasse do que havia acontecido dentro daquela casa. O céu seguia opaco. Uma luz branca demais atravessava as cortinas pesadas do novo quarto, onde haviam instalado Isadora. Um cômodo menor, menos adornado, com móveis antigos e cheiro de madeira fechada. Tudo parecia quieto demais, mas não era paz, era suspensão. A fazenda não falava, não perguntava, não acusava. Apenas observava em silêncio, como uma testemunha que escolheu guardar segredo. Ela acordou antes dos sons da casa. Passou um bom tempo sentada na beira da cama, os pés descalços encostando no chão frio, as mãos sobre as pernas, a cabeça ainda pesada com a lembrança da noite anterior. Não havia sono, nem fome, nem vontade de nada. Apenas a sensação de que algo fundamental havia acontecido. E ninguém falaria sobre isso. O corpo de Aristeu estava no hospital da cidade, mantido por máquinas, entubado e inconsciente. A notícia se espalhou com rapidez. Telefonemas foram feitos, mensagens trocadas. A família começou a se mover. Era como se, com o patriarca suspenso entre o mundo dos vivos e dos mortos, uma nova ordem silenciosa precisasse se formar. Não por luto, mas por território. Isadora não foi chamada para nenhuma conversa. Ninguém a acusou, ninguém a defendeu. Era como se ela simplesmente estivesse ali, em suspenso também. Uma presença incômoda, ainda não classificada, ainda não definida. As criadas seguiam-lhe servindo café da manhã com o mesmo rigor técnico, o mesmo silêncio contido, os olhos voltados para o chão. Nenhuma delas perguntava como ela estava. Nenhuma olhava diretamente em seus olhos. Ao final do segundo dia, um advogado da família apareceu, terno escuro, expressão neutra, uma pasta de couro nas mãos. Pediu que ela o acompanhasse até o escritório. O mesmo escritório onde provavelmente contratos haviam sido assinados, nomes herdados, propriedades compradas e vidas negociadas ao longo de décadas. Isadora obedeceu. Sentou-se diante dele com o corpo firme, o olhar contido. O advogado não perguntou se ela queria ouvir o que tinha a dizer. Apenas começou. Informou que o senhor Aristeu havia deixado um testamento.
e que, embora o documento só pudesse ser aberto legalmente após o falecimento, havia uma cláusula que se aplicava imediatamente. A permanência dela na fazenda estava garantida. O contrato assinado entre as partes assegurava proteção jurídica, amparo financeiro temporário e, até segunda ordem, ela era considerada esposa, mesmo sem a oficialização do registro civil. Ela não respondeu, nem moveu o rosto, mas por dentro, a palavra esposa latejava como uma ferida aberta. O advogado disse, ainda com voz limpa, que a família do fazendeiro não havia se manifestado oficialmente, mas que ele esperava movimentações em breve. O senhor Aristeu confiava plenamente nos termos firmados, disse como quem lava as mãos. Depois se levantou, fechou a pasta, apertou levemente o queixo e saiu. Naquela noite, Isadora jantou sozinha. A mesa era menor, o ambiente mais frio, mas o silêncio era ainda mais ensurdecedor, porque agora não era mais apenas o silêncio do medo, era o silêncio do julgamento, da dúvida, da antecipação. Era o tipo de silêncio que antecede o escândalo, aquele que ainda não chegou, mas já está vindo pelas beiradas. 2 dias depois, a notícia vazou. Um colunista local publicou uma nota breve, mas suficiente para incendiar os bastidores das famílias influentes do interior. Fazendeiro em coma teria deixado parte de sua herança à jovem esposa. Não havia nomes, mas não precisava. A cidade era pequena. As redes sociais trataram do resto, e o que antes era apenas tensão silenciosa se transformou em uma atmosfera de ataque. Mensagens começaram a chegar. Comentários velados, recados entregues por empregados, alfinetadas disfarçadas de conselhos. Alguns diziam que ela tinha sorte, outros que ela havia planejado tudo. Mas o que mais doía eram os olhares. A forma como a casa parecia observá-la, por dentro, como se cada parede tivesse olhos. O café da manhã já não vinha quente. Os lençóis não eram mais trocados com frequência. Os gestos das criadas tornaram-se duros, mais frios. Como se agora ela fosse uma impostora, uma farsa, um corpo estranho no centro de uma casa que só a tolerava porque era obrigada. Foi quando, numa manhã abafada, o advogado voltou. Dessa vez, acompanhado por outro homem. Um jovem que Isadora não conhecia. Alto, magro, elegante, com traços fortes e roupas claras. Entrou em silêncio. Cumprimentou com um aceno leve e sentou-se na poltrona do escritório como quem já conhecia aquele lugar. Apresentaram-no como Bento Medeiros de Assunção, filho mais novo de Aristeu, advogado formado fora do país, afastado da fazenda há anos, mas legalmente herdeiro de parte dos bens. Ele não falou muito, apenas observou. Mas seus olhos, escuros, fundos, inquisidores, pareciam atravessar tudo o que ela não dizia. Quando o advogado comentou que Isadora estava prevista no testamento como herdeira parcial, Bento apenas assentiu. Não demonstrou surpresa, mas também não demonstrou aceitação. Era o tipo de olhar que não acusa, mas anota, não fala, mas registra. Na saída, cruzaram-se no corredor. Ele parou por um instante, olhou diretamente para ela e disse apenas: "Sei quem você é, mas quero entender o que aconteceu." E então se foi. Passos firmes, silêncio absoluto. E ali, naquele corredor de paredes bege e móveis encerados, Isadora sentiu pela primeira vez que o que estava por vir. E não seria apenas um processo judicial. Era uma vingança pessoal, e isso dava medo. Nos dias que se seguiram, Isadora percebeu que havia entrado numa nova fase da prisão. Uma fase onde o silêncio deixava de ser apenas ausência de palavras e passava a ser estratégia. A casa seguia com sua rotina programada. Café servido. Às 7, almoço às 12, janelas abertas e fechadas com precisão. Mas tudo nela parecia mais contido, mais frio, como se até o vento passasse pelos corredores com certo cuidado, tentando não perturbar o equilíbrio frágil que se instalara, desde o colapso de Aristeu. A presença dele, agora reduzida a um corpo inconsciente mantido por fios e máquinas em um hospital distante, ainda pairava pelos cômodos com a força de um eco. Um eco que ninguém ousava desafiar. Bento não apareceu nos primeiros dias após o breve encontro no corredor, e isso, em vez de aliviar a tensão, apenas a condensava.
Isadora sentia sua ausência como quem sente um olhar pelas costas. Não sabia quando ele voltaria, nem se voltaria, mas a possibilidade da volta era tão concreta que moldava seus passos, suas palavras, até a forma como ela respirava. O nome dele começou a circular entre os funcionários, sempre em voz baixa, sempre com cuidado. Diziam que ele estava hospedado na casa da tia-avó, ali mesmo na região, mas que visitava o casarão em horários estratégicos, evitava contato, mas observava tudo. Ela passou a sentir que estava sendo estudada. Pequenos detalhes entregavam isso. O livro que desapareceu da estante do quarto e reapareceu 2 dias depois, com um marcador posicionado exatamente na metade. O prato de cerâmica quebrado que fora substituído por outro idêntico, mas com a pintura levemente mais escura. Até o horário do chá, que por 3 vezes seguidas chegou com exatos 5 minutos de atraso, como se alguém estivesse testando sua reação. Bento não se anunciava, não fazia perguntas, mas Isadora sentia, ele estava por perto. Numa tarde, abafada de céu opaco, ela saiu para caminhar no jardim lateral da casa. Não era um hábito, e talvez por isso mesmo o tenha feito. Queria testar os limites, os próprios e os que a cercavam. Caminhou entre as lavandas e os pés de alecrim, os dedos roçando de leve as folhas ásperas, os olhos semicerrados pelo calor que fazia arder a pele. Ao longe, perto do galpão de ferramentas, viu uma silhueta parada. Era ele. Camisa branca com as mangas dobradas até o cotovelo, calça de linho escura, sapatos discretos. Estava parado, de braços cruzados, o rosto meio sombreado pela copa de uma árvore. Não disse nada, não se aproximou. Apenas observou. Isadora não desviou o olhar. Também não se aproximou. Seguiu andando, fingindo naturalidade, como se aquele encontro mudo não a atravessasse por dentro como um bisturi afiado. Mas quando voltou para o quarto, sentou-se na cama e percebeu que as mãos estavam trêmulas. A partir daquele dia, os encontros silenciosos começaram a se repetir. Ele sempre aparecia em lugares inesperados, no final do corredor, perto do portão da cozinha, sentado sob a sombra da figueira que dava para o pasto. Nunca falava, nunca a abordava, mas estava ali, como um espelho desconfortável daquilo que ela própria não conseguia mais esconder. O fato de que sua presença incomodava e, ao mesmo tempo, intrigava. Bento era diferente dos outros membros da família. Havia algo na forma como caminhava, como observava, uma inteligência contida que não pedia licença, mas também não precisava de anúncio. Não era agressivo, tampouco afetuoso. Era preciso, era estratégico, e isso a deixava em alerta constante. Num fim de tarde, quando o calor ainda apertava e as cigarras cantavam alto demais para deixar qualquer pensamento em paz, ela estava sentada na varanda lateral com uma xícara de chá nas mãos, quando ele passou devagar pelo caminho de pedra. Não a olhou, mas ela sabia que ele a tinha visto. Sabia porque, por um breve instante, o passo diminuiu. O ombro virou ligeiramente e a respiração dele mudou. Era o tipo de detalhe que ninguém mais notaria, mas ela sim. Porque Isadora, naquele ponto da vida, já havia aprendido a perceber o que ninguém dizia. Mais tarde, naquela noite, soube por uma das criadas que Bento estivera no escritório o dia inteiro, vasculhando papéis antigos, mexendo em arquivos que nem o advogado da família costumava tocar. "Tá querendo saber demais", comentou a mulher baixinho, enquanto recolhia a louça. "Esses filhos que some e depois volta. Sempre vem procurando o que não foi contado." Ela não respondeu, mas aquela frase grudou nela como poeira de chão seco, porque era isso que ele fazia. Procurava o que não foi dito, o que não ficou claro, o que ninguém teve coragem de escrever nos contratos. E de algum modo, Isadora sabia. Era nela que ele queria encontrar as respostas. No dia seguinte, ele apareceu no café da manhã. Era a primeira vez que se sentavam à mesma mesa. Os criados pareciam mais tensos do que de costume. O ar mais denso. Ele se serviu em silêncio, tomou café com calma, os olhos voltados para o jornal que ninguém sabia quem entregava naquela casa desde que Aristeu adoecera. Ela manteve os olhos na xícara, os gestos contidos, o corpo ereto demais para parecer à vontade. Mas o silêncio entre eles não era vazio, era vivo e dizia tudo.
Quando ele terminou o café, levantou-se devagar, passou por trás dela e, sem tocar, disse com a voz baixa demais, para que mais alguém ouvisse: eu ainda não decidi se você é uma mentira bem contada ou uma verdade difícil de engolir. E então saiu. Isadora ficou ali, com os olhos fixos no vapor da xícara, que já esfriava, e com o coração batendo no ritmo de quem sabe que a guerra acabara de começar. O sol daquela manhã parecia mais agressivo do que nos dias anteriores. Não pela temperatura, mas pelo modo como atravessava as janelas da casa com uma insistência que feria os olhos e incomodava os pensamentos, como se a própria luz estivesse tentando revelar o que ninguém ainda tinha coragem de perguntar. O calor se espalhava pelos cômodos com lentidão, grudando nas paredes como uma camada pegajosa de umidade e silêncio, tornando cada movimento mais lento, cada respiração mais densa, cada gesto mais suspeito. Isadora despertou antes que qualquer som ecoasse pela casa, mas não por causa de um pesadelo ou de um ruído. Acordou porque o corpo já não sabia mais descansar. Não inteiramente. Dormia por cansaço, mas acordava sempre em alerta, como se algo estivesse prestes a acontecer. E, de certa forma, estava. Bento ainda não havia se aproximado desde o breve contato no café da manhã, mas Isadora sabia que ele voltaria. Não para conversar, não para se impor, mas para observar de perto o que já vinha tentando decifrar, a distância. Havia algo nele que se movia devagar, com precisão, como os predadores que não atacam por impulso, mas por cálculo. E ela já podia sentir essa aproximação se formando, não nos passos ou nas palavras, mas nos olhos dos outros, nas frestas das portas, que ficavam entreabertas quando ela passava, no silêncio mais demorado das criadas, quando serviam o café, na respiração da casa, que parecia prender o ar toda vez que eles estavam no mesmo ambiente. Na tarde daquele dia, Isadora estava no Jardim dos Fundos, ajoelhada diante de um canteiro de lavandas, as mãos mergulhadas na terra quente, tentando reorganizar as raízes de uma planta que parecia ter desistido de crescer, talvez pela falta de sombra, talvez pelo excesso de ruído interno. Vestia um vestido claro, simples, com as mangas dobradas e os pés descalços sobre as pedras quentes. O mundo ao redor parecia suspenso por uma brisa abafada e lenta, daquelas que não refrescam, apenas empurram o tempo para frente sem compromisso. Foi nesse momento, sem aviso, que sentiu aquele silêncio diferente se instalar atrás de si. Não o silêncio natural da casa, mas aquele tipo de presença que muda o ar ao redor, mesmo sem som, mesmo sem gesto. Bento estava ali, parado, a menos de 3 metros dela. Camisa branca, calça de linho escura, braços cruzados, expressão neutra. Ela não precisou virar-se para saber. Sentiu primeiro o calor do corpo dele no ar parado, depois a diferença sutil na vibração do ambiente. E só então ergueu os olhos, devagar, como quem não quer dar nome ao que já sabe. Encontraram-se no meio da pausa. Os olhos dele estavam fixos, não ameaçadores, não frios, mas carregados de uma dúvida que parecia antiga e que, no entanto, só agora tomava forma. Ele deu um passo à frente, depois outro, parou a poucos metros dela. Não estendeu a mão, não ofereceu um cumprimento, não disse o nome dela. Apenas ficou ali, como quem observa não um inimigo, mas um enigma. Um corpo que carrega uma história que ninguém conseguiu ainda traduzir. Ela se levantou devagar, bateu as mãos sujas de terra na barra do vestido. Não recuou, não sorriu, não piscou. E foi nesse gesto simples, o de permanecer, que a conversa, mesmo sem ter começado, se iniciou. Bento falou com a voz baixa, sem agressividade, mas também sem suavidade. Perguntou se o que ela havia dito dias antes era verdade. Se havia, de fato, acontecido. Se a noite que todos evitavam mencionar e que a imprensa começava a cochichar nas entrelinhas fora consumada como exigia o contrato. Isadora não respondeu de imediato. Respirou fundo, olhou para o chão, depois para ele. Manteve o corpo ereto, as mãos soltas ao lado do corpo, mas os ombros carregavam algo. Uma hesitação imperceptível aos olhos comuns, mas não aos dele. Disse que sim, que havia acontecido, que tudo foi como previsto.
Uma frase curta, seca, definitiva, mas os olhos dela, aqueles olhos que evitavam tremer, mas falavam mais do que as palavras, diziam outra coisa. Não havia mentira clara, apenas uma ausência de certeza, uma pausa entre o verbo e o sujeito. E foi isso que o confundiu. Bento permaneceu em silêncio por um tempo longo demais para ser apenas pausa. Era avaliação, observação, como quem espera que o silêncio revele o que a resposta não entregou. Aproximou-se mais um passo, e dessa vez inclinou um pouco o rosto para o lado, como se quisesse ver por outro ângulo o que ela tentava esconder por inteiro. Disse que se fosse verdade, então o testamento estava validado. Que ela era legalmente herdeira, que ninguém poderia contestar, mas que, se não fosse, se aquilo tivesse sido apenas uma mentira bem montada, um teatro de conveniência, ela perderia tudo. A proteção, a posição, o direito, o respeito, a chance de recomeçar. Ela não respondeu, mas os olhos, mesmo firmes, começaram a brilhar. Não era lágrima, era pressão. Era o peso de manter uma narrativa que talvez não fosse exatamente mentira, mas tampouco era verdade. Era o tipo de história que não se conta, porque só existe para quem precisa sobreviver. Bento se aproximou ainda mais. Estava tão perto agora que ela podia sentir o calor da pele dele, o cheiro de café fraco misturado ao suor seco de um dia quente. Ele perguntou se ela estava mentindo, mas perguntou de um jeito diferente, não como uma acusação, mas como quem implora por uma brecha de confiança, por uma fissura. E foi então que Isadora, pela primeira vez, hesitou. Os olhos fugiram, por um segundo. A respiração prendeu, o queixo tremeu quase imperceptivelmente, e naquele milésimo de segundo, ele soube. Soube como se tivesse ouvido a verdade em voz alta. Ela não era uma mulher que mentia bem. Ela era uma mulher que sabia calar. E isso, para ele, era ainda mais devastador. Ele deu um passo atrás, o olhar ainda fixo nela, o rosto duro, a boca cerrada. Disse que compreendia mais do que gostaria. E antes de se virar, murmurou, algo que a fez gelar. Se isso é uma verdade, vai doer. Se for mentira, vai doer mais ainda. E foi embora. Isadora ficou ali, entre as lavandas, os pés queimando no chão quente, o peito apertado demais para respirar direito. Sabia que ele estava certo, que não havia mais espaço para jogo, que o que fosse dito ou calado agora teria um preço, porque certas histórias, quando contadas, libertam, mas quando escondidas, consomem tudo. Naquela noite, Bento não dormiu, nem tentou. Passou horas deitado, imóvel, os olhos abertos no escuro do quarto da ala leste da fazenda, onde o silêncio era mais espesso e o ar parecia mais antigo. A luz da lua atravessava as frestas da veneziana, riscando o teto de madeira com cortes pálidos e irregulares. Mas mesmo naquela penumbra rarefeita, ele conseguia ver, com nitidez, o segundo exato em que os olhos de Isadora hesitaram. Aquela pausa entre a pergunta e a resposta, o instante em que ela disse sim, mas o corpo todo parecia dizer outra coisa. Não era mentira, não era verdade, era silêncio. E o silêncio, naquela casa, estava cada vez mais cheio de vozes que ninguém queria ouvir. Na manhã seguinte, saiu cedo, sem café, sem aviso. Vestiu uma camisa clara, calçou sapatos antigos e caminhou com a tranquilidade estudada de quem não quer chamar atenção, mas sabe exatamente para onde está indo. O destino era a casa grande, mais precisamente o escritório de Aristeu, um cômodo fechado desde o dia em que o fazendeiro foi levado inconsciente para o hospital. Estava trancado, como sempre estivera, mas Bento não pediu permissão. Tinha a chave. E o direito, legal e moral, de abrir o que fosse preciso. Girou a fechadura com calma. A porta pesada cedeu com um estalo. O ar lá dentro tinha cheiro de madeira antiga, couro ressecado e papel velho. Havia uma cortina grossa cobrindo a janela, e a claridade que atravessava o pano tingia a sala de um âmbar escuro, quase religioso. A escrivaninha dominava o centro do espaço. Nas prateleiras laterais, livros alinhados, pastas numeradas, caixas com etiquetas amareladas. Tudo no lugar. Tudo limpo demais. E isso, em Aristeu, era sempre sinal de que havia algo escondido. Bento sentou-se na cadeira de espaldar alto. Respirou fundo,
Passou os olhos pelo tampo da mesa e pelas gavetas laterais. A primeira estava trancada, a segunda também. Mas a terceira, aquela que ele conhecia desde a infância, onde o pai guardava cheques em branco e um revólver descarregado, abriu com facilidade. Por instinto, tocou o fundo de madeira. Forçou, e o painel cedeu com um leve clique. Havia ali uma pasta parda, sem identificação, fechada por um elástico frouxo. Ele a puxou. Colocou sobre a mesa. Abriu. O que viu não era o que esperava. Era pior. 3 contratos de aquisição, assinados com datas espaçadas em 2 anos, todos envolvendo empresas de fachada, com nomes fictícios, sedes em municípios distantes. O objeto da negociação era sempre o mesmo: participações em cooperativas de laticínios, cotas da produção de queijo da família de Isadora, acordos de fornecimento cancelados com cláusulas de descumprimento acionadas artificialmente. Ao lado dos contratos, havia comprovantes de transferência bancária, planilhas manuscritas, registros de contatos com bancos e, por fim, um dossiê, um relatório impresso em papel comum. No cabeçalho, o nome de uma empresa de segurança privada. Nas páginas seguintes, o rosto de Isadora impresso em preto e branco. Aos 17, em uma feira de produtores. Aos 18, em casa com a mãe, ajudando na prensa de queijo. Aos 19, entrando sozinha num pequeno mercado da cidade. Em cada imagem, uma legenda: data, horário, local. No rodapé, comentários em letra cursiva. Pontual, discreta. Poucos contatos, alvo emocionalmente estável, família com valores fortes, estética natural, potencial para integração cultural. Bento leu tudo em silêncio, as mãos sobre o tampo da mesa, os olhos fixos, a respiração presa. As páginas pareciam pesar mais a cada virada. O pai não apenas havia comprado a dívida da família de Isadora, tinha sabotado os contratos de fornecimento, incentivado a queda de reputação do pequeno negócio, colocado pressão sobre os bancos, plantado obstáculos em cada tentativa de recuperação. E antes de oferecer ajuda, garantiu que não houvesse mais alternativa. Foi tudo orquestrado com tempo, dinheiro e frieza. Aristeu não escolheu Isadora por acaso. Não se apaixonou. Não se encantou. Ele construiu a ruína dela com paciência para poder aparecer como salvador. Bento recostou-se na cadeira. O teto parecia mais baixo agora. As paredes mais próximas. O ar mais denso. Fechou os olhos por um segundo, como se isso fosse suficiente para processar o que acabara de descobrir. Mas não era. Levou um tempo até conseguir se levantar. Guardou os papéis de volta na pasta, fechou com o elástico, colocou debaixo do braço e saiu. Ninguém o viu, ninguém perguntou, mas o modo como a luz do corredor pareceu mudar quando ele fechou a porta do escritório dizia tudo. Era como se a casa tivesse sentido. Ele não jantou, não apareceu para o chá. Mas Isadora soube. Não, porque alguém contou. Não porque o viu. Soube pelo silêncio, pela forma como os sons da casa mudaram naquele fim de tarde. Pela forma como as criadas passaram a caminhar mais devagar. Como se algo muito grave tivesse acabado de acontecer. E ninguém ainda sabia dizer o nome. Naquela noite, sentada na beira da cama, ela fechou os olhos e respirou fundo. E mesmo sem saber o conteúdo daquela pasta, soube que alguma coisa havia virado pelo avesso. E que a história que começara com um contrato estava prestes a se reescrever com outra verdade. A noite caiu sem cerimônia, naquela terça-feira abafada. Uma noite sem estrelas, sem vento, sem promessas no ar. A luz da varanda parecia mais fraca do que o habitual. E o som das cigarras, que costumava preencher o silêncio entre uma frase e outra da casa, estava ausente. Era como se até os insetos soubessem que ali, naquele exato instante, algo estava se movendo em silêncio. Algo grande, algo inevitável, algo que não cabia mais dentro de nenhum dos dois. Isadora passou o dia sem ver Bento. Não perguntou, não procurou, mas sentiu. Desde o momento em que acordou, havia algo diferente na respiração do mundo. O modo como os criados evitavam seus olhos. A forma como a chaleira parecia demorar mais para ferver. O passo arrastado de uma das cozinheiras no fim do corredor.
Tudo era uma coreografia muda de um segredo recém-revelado. E mesmo sem saber o que Bento tinha descoberto, ela sabia. Sabia porque o silêncio entre eles, que até então era um campo de batalha, agora se tornava um espaço sagrado, onde só cabia o que fosse verdadeiro. Ela estava na varanda lateral, sentada em uma cadeira antiga de vime, as pernas dobradas sobre o assento, os olhos fixos no escuro do quintal. O cabelo preso em um coque frouxo, a camisola de algodão colando no corpo por conta do calor. A xícara de chá já fria sobre a mesinha, as mãos soltas no colo, o corpo inteiro em suspensão. Bento apareceu devagar, não pela frente, não com palavras, mas com passos firmes e leves que cortaram o silêncio. Como se fossem música, ela não se virou, mas soube. Porque havia um modo muito específico com que o ar se movia quando ele se aproximava. Um tipo de presença que fazia tudo parecer mais real, mais inevitável. Ele parou ao lado da cadeira, sem falar, e apenas ficou ali por alguns segundos, como se não quisesse invadir, mas apenas pedir permissão para existir naquele espaço. Ela virou o rosto devagar. Os olhos dele estavam diferentes. Não havia dúvida, não havia confronto. Só um cansaço profundo, um desalento contido, um afeto que ainda não sabia como se pronunciar. Ele se sentou no chão, aos pés dela. Cruzou as pernas, apoiou os antebraços nos joelhos, e por longos minutos, nenhum dos dois disse nada. A noite inteira parecia estar escutando. Então Bento levantou o rosto e, com a voz rouca de quem passou horas calado, disse o que precisava ser dito. Que sabia, que tinha lido tudo, que vira com os próprios olhos o que o pai fizera com a família dela, que não havia dúvidas, nem escapatória, nem explicação que aliviasse o peso do que foi feito. E que sentia vergonha, não por ela, mas por tudo que fizeram com ela. Isadora não chorou, não se moveu, apenas ouviu. E no silêncio que se seguiu, Bento disse mais. Que ela nunca precisou provar nada, que o silêncio dela dizia tudo, que ele só não entendeu antes, porque ainda não sabia escutar. Disse que não estava ali para perdoar, nem para julgar. Estava ali porque queria, porque precisava. Porque havia uma parte dele que nunca mais seria capaz de voltar ao que era antes. Ela se abaixou então, tocou o rosto dele com a ponta dos dedos. Um gesto simples, mas tão cheio de camadas que parecia dizer tudo o que ficou engasgado desde o primeiro olhar entre os dois. Ele fechou os olhos, encostou o rosto na palma da mão dela. E ali, naquele toque, estavam todos os pedidos de desculpa que não foram ditos. Todas as cicatrizes que nunca foram tratadas, toda a solidão que finalmente encontrava companhia. Ela se levantou. Entrou na casa devagar, mas sem olhar para trás. E ele entendeu. Levantou-se. Seguiu-a em silêncio. O corredor estava escuro. A luz do quarto vinha apenas da cúpula do abajur no criado mudo. A porta estava entreaberta. Quando ele entrou, ela já estava sentada na cama, com os olhos nele, mas sem expectativa, apenas presença. Ela tirou a camisola sem hesitar, com a mesma dignidade com que sempre caminhou dentro daquela casa. O corpo dela não tremia, não recuava, estava firme. Pela primeira vez, estava inteiro. Não havia vergonha, não havia medo. Só entrega, mas não como obediência, como escolha. Bento se aproximou devagar, parou diante dela, passou a mão com delicadeza pelo ombro, depois pela linha da clavícula, depois pela curva do braço. Era um toque sem urgência, um toque que pedia permissão a cada centímetro. E quando ela encostou a testa no peito dele, ele entendeu que estava autorizado a existir ali, com tudo o que ele era e com tudo o que ela suportou. Deitaram-se sem palavras. Não houve pressa, não houve domínio, não houve imposição. O corpo dele se moldou ao dela como se já se conhecessem há muito tempo. A pele dela, antes sempre em tensão, parecia finalmente solta. A respiração dos dois se sincronizou aos poucos, como se fosse uma canção antiga, reencontrada depois de anos. Ele a tocou com reverência, com cuidado, com ternura. Ela respondeu com confiança, com olhos fechados e o coração finalmente aberto. Não foi um ato de desejo. Foi um ritual de cura. Cada gesto era um reparo, cada beijo era uma absolvição. Cada arrepio era um pedaço do medo indo embora. Quando finalmente se uniram, o silêncio foi completo. Nenhum som,
além da respiração. Nenhuma palavra, além do que os corpos sabiam dizer. E foi ali, naquela cama sem testemunhas, naquela noite abafada, que Isadora viveu, pela primeira vez, um encontro que não era imposição, nem dever, nem sobrevivência, era escolha. Os dias seguintes àquela noite pareceram respirar em outro tempo. A casa grande, que durante meses sussurrava desconfiança e vigilância, agora caminhava mais devagar, como se um peso antigo tivesse sido temporariamente retirado de suas estruturas. Isadora e Bento não fizeram promessas, não disseram nós em voz alta, mas havia um novo pacto entre os dois, feito de gestos silenciosos, toques leves no ombro ao passar pela cozinha, olhares demorados antes de sair de um cômodo, a pausa de uma respiração antes de dizer boa noite. A ausência de palavras era o que tornava tudo mais sólido. O que havia entre eles não precisava ser nomeado, apenas vivido. A tranquilidade, no entanto, não duraria. Começou com um atraso. Primeiro, 1 ou 2 dias. Depois, 1 semana. Isadora tentava não pensar, não contar, não somar os sinais. Acordava enjoada, evitava o café forte. O cheiro de gordura a incomodava, mas ainda assim dizia a si mesma que era o calor, ou a tensão, ou qualquer coisa que não fosse aquilo. Ela sabia que o corpo tinha memória e medo, e que às vezes o próprio corpo se recusava a aceitar a possibilidade de paz. Mas havia algo diferente naquela sensação, algo que não vinha da lembrança, mas do presente, algo que crescia. Na manhã em que teve certeza, estava sozinha. Sentada no banheiro antigo do 2º andar, as mãos trêmulas, segurando uma pequena tira de papel molhada e marcada. Não havia dúvida, não havia mais como adiar. Um filho dentro dela, um começo novo e absoluto, e ao mesmo tempo uma ameaça em potencial a tudo o que tinham reconstruído. Ela não chorou, nem sorriu, apenas ficou ali, sentada no azulejo, frio, com as costas encostadas na parede e as mãos sobre o ventre, como se tentasse entender se aquela vida que começava era bênção ou sentença. Porque ela sabia, mais do que ninguém, que certas alegrias carregam junto a possibilidade da destruição, e que nada, absolutamente nada, estava garantido. A cláusula no contrato voltava agora como um fantasma. Estava escrita com frieza. Caso haja gravidez dentro do período de 12 meses contados, a partir do falecimento do contratante, o direito à herança será automaticamente anulado, exceto em caso de comprovação de consumação legítima. E embora Aristeu estivesse morto, embora tudo já estivesse em curso, a dúvida sobre aquela noite, a noite que não aconteceu, continuava pairando como uma sombra sobre os documentos. Isadora sabia que bastaria uma acusação formal. Bastaria uma nota vazada. Bastaria um exame forçado, uma desconfiança alimentada, um boato bem colocado. E tudo o que haviam construído viraria poeira. Ela demorou 2 dias para contar a Bento. Ele ouviu em silêncio. Estavam no jardim lateral, perto das lavandas que ela insistia em manter vivas, mesmo com o calor. Isadora falou com calma, mas sem suavidade. Disse o que sabia, disse o que temia, disse que estava grávida e que isso podia significar o fim. Bento abaixou o rosto, apertou os olhos com força, passou as mãos nos cabelos, depois se levantou e ficou de costas por longos segundos. Quando falou, a voz estava firme, mas embargada. Disse que sabia o que isso significava, que imaginava a guerra que viria, que já esperava por ela, mas que agora era diferente, porque agora não estavam mais sozinhos, porque agora tinham um ao outro, e porque agora havia mais do que dor para proteger. Mas o mundo fora da varanda não compartilhava desse pacto. No 3º dia, chegou uma carta. Vinha dos advogados da família. Uma solicitação formal para a revisão do testamento. Um pedido educado, mas direto, para que Isadora prestasse novos esclarecimentos sobre a natureza da relação com o falecido. A linguagem era jurídica, impessoal, mas o que dizia nas entrelinhas era claro. Sabemos que ela está grávida e não vamos aceitar. A notícia correu rápido. A cidade soube antes mesmo que a carta fosse respondida. Isadora deixou de ir à padaria.
As criadas começaram a cochichar de novo. O olhar dos motoristas voltou a pesar. O silêncio das refeições se encheu de tensão. A paz que havia durado poucos dias começou a rachar. Bento se fechou. Passava horas no escritório conversando com advogados, estudando os termos do contrato, tentando encontrar uma forma de blindar legalmente o que ela ainda carregava no corpo com tanto receio. Mas cada resposta parecia abrir uma nova dúvida. E Isadora, por sua vez, se recolheu. Parou de cuidar do jardim, dormia pouco, comia menos. O corpo seguia mudando, mas a mente voltava ao estado anterior, o da vigília constante, da expectativa, do golpe, do medo de perder o pouco que tinha conquistado. Foi numa tarde abafada, quando o céu ameaçava chuva, mas não caía uma gota, que uma das criadas mais antigas da casa, uma mulher silenciosa, de cabelos presos com lenço e olhos, que viam mais do que diziam, se aproximou de Isadora na varanda. Entregou-lhe uma xícara de chá e, antes de sair, sussurrou algo que ficou ecoando na cabeça dela pelo resto do dia. Se for menino, eles não vão aceitar. Isadora não respondeu. Mas aquela frase, dita com tanta calma, carregava a violência de uma sentença. Ela sabia que não era só uma disputa por terras ou sobrenome. Era uma disputa por narrativa. E o que ela carregava no ventre era uma nova história. Uma história que desafiava a versão oficial. Uma história que ameaçava o nome dos mortos e o poder dos vivos. Naquela noite, Isadora ficou em pé diante do espelho do quarto, com a camisola solta sobre o corpo. Passou as mãos devagar sobre o ventre que ainda não aparecia aos olhos, mas que já pesava no coração. E então sussurrou, não para si, nem para Bento, mas para aquela vida que crescia em silêncio. Você não vai pagar o preço pela história que fizeram comigo. E pela primeira vez desde que descobriu, ela sorriu. Um sorriso pequeno, raro, frágil, mas real. A chuva chegou no fim daquela semana como uma espécie de absolvição. Caiu fina, persistente, lavando o pó acumulado nos telhados, nas folhas das palmeiras e nas janelas da casa grande, mas também lavando o que havia por dentro. O medo, a raiva, a suspeita. Era uma chuva morna, sem trovões, que molhava com delicadeza, como se dissesse em silêncio que o que não pôde ser evitado, ao menos agora podia ser transformado. Isadora passou a manhã observando a água escorrer pelos vidros do quarto, sentada na beira da cama com uma manta fina sobre as pernas e as mãos repousadas no ventre. O bebê ainda não se anunciava para o mundo, mas já se manifestava para ela. Nos enjoos que vinham em ondas, no cansaço fora de hora, na sensibilidade à luz, ao som, à memória. O corpo começava a mudar devagar. E com ele, tudo. Naquela mesma manhã, Bento entrou no quarto, sem bater. Não por descuido, mas porque ali, entre eles, já não havia portas. Sentou-se ao lado dela, trazia um envelope pardo nas mãos. Disse que os advogados haviam encerrado a revisão, que a família de Aristeu não prosseguiria com a ação, que abriram mão da contestação formal. Ela o olhou com os olhos fixos, sem surpresa. Quis saber por quê. E ele respondeu com a voz baixa e seca que não era por aceitação, era por vergonha. Disseram que não tinham provas suficientes para invalidar o testamento, mas ele sabia, e ela também, que o verdadeiro motivo era o que os papéis não diziam. Medo. Medo do escândalo. Medo de terem que admitir, em público, que Aristeu armou tudo, que comprou a ruína de uma família para comprar o corpo de uma filha, que o silêncio da noite que nunca aconteceu era, na verdade, a única coisa que restava da honra que tentavam proteger. Isadora ouviu tudo com a serenidade de quem já esperava cada frase. Não houve alívio, nem euforia, apenas a constatação de que a guerra havia terminado, não com justiça, mas com desistência. Na semana seguinte, ela assinou um documento, abria mão de quase tudo, dos bens que estavam vinculados ao nome dele, da parte da fazenda, das cotas de café, não por medo, mas por decisão. Ficou apenas com um pedaço de terra no interior de Minas, uma propriedade pequena, esquecida no inventário, que pertencia à família de Aristeu há gerações, mas que ninguém quis disputar. Ali, ela sabia, podia recomeçar. Com a ajuda de Bento,
Restaurou a antiga queijaria, não como um negócio, mas como uma lembrança viva do que havia sido apagado. O prédio foi reconstruído com telhas novas, mas as paredes mantiveram os tijolos antigos. O cheiro da lenha voltou a ocupar as manhãs, e o som do leite fervendo voltou a se misturar com os pássaros do quintal. A produção era pequena, artesanal, feita com as mãos, mas cada peça de queijo levava consigo uma história. Não, mais de dor, mas de continuidade. O filho nasceu numa noite tranquila de primavera, um menino, pequeno, mas inteiro. Bento estava ali, segurando sua mão, os olhos fixos no rosto dela, como se agradecesse por tudo o que ela havia suportado para que aquele momento fosse possível. O parto foi silencioso, como tudo que realmente importa. E quando Isadora segurou o filho nos braços pela primeira vez, não pensou em contrato, em testamento, em escândalo ou em vingança. Pensou apenas que aquela vida ali era o único legado que valia ser mantido. O menino recebeu um nome simples, daqueles que cabem, tanto no campo quanto na cidade. E nenhum sobrenome do pai de Bento foi adicionado, não por revolta, mas por escolha. A criança não carregaria o peso dos mortos, não herdaria as dívidas morais de ninguém. Era um recomeço. Eles não casaram, não fizeram cerimônia, nem precisaram. Viviam na casa pequena atrás da queijaria, onde os dias passavam devagar e o tempo se media pelos cheiros do fogão, pelas horas de sol e pelas fases da lua. Conversavam pouco, mas com profundidade. Tocavam-se com frequência, mas sem urgência. Riam mais, dormiam mais próximos. Não havia mais dúvidas entre eles, apenas presença. E foi num fim de tarde, sentado no banco de madeira sob a mangueira, com o menino dormindo no colo, que Bento disse a frase que ficou marcada na memória. De Isadora como a resposta para tudo: você não herdou nada. Você construiu tudo. Ela olhou para ele, os olhos úmidos, o rosto sereno. Sorriu com a leveza de quem, depois de tudo, ainda foi capaz de confiar. E naquele instante, percebeu que a herança mais importante não estava em testamentos, nem em registros. Estava no modo como escolheu sobreviver, com dignidade, com silêncio e com amor. A história deles não tinha começado como um conto de fadas, mas foi feita de recomeços, de cicatrizes transformadas em força, de silêncio que virou abrigo, de tudo que só o amor consegue curar. Se essa história mexeu com você, curte, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui no Histórias Emocionantes Brasileiras, a gente acredita que toda dor merece um recomeço e que todo recomeço merece ser contado. Agora me conta nos comentários de onde você está assistindo essa história. Te espero no próximo vídeo e lembre-se, tem história que começa doendo, mas termina salvando a vida da gente.